E aí, meus irmãos, vamos estudar a Bíblia. Hoje a gente vai estudar o capítulo 12 do livro de Gênesis. É isso que a gente vai analisar aqui algumas coisinhas que a gente marcou. Vamos ver o que a gente vai aprender hoje nesse estudo de hoje, capítulo 12 de Gênesis. Se você já é inscrito no canal, já vai deixando o like para ajudar a gente aí também, tá? Se puder compartilhar no grupo do seu WhatsApp, seus amigos, quem for. A palavra de Deus tem que ser espalhada, né? Então vamos lá, aqui o título já diz assim, ó: Deus chama Abraão e lhes faz promessa. Se você não é inscrito no canal, tá? Primeira vez que você está vendo esse vídeo, aqui é um canal que ensina a Bíblia, assim, em detalhes, tá? Eu marcando o jeito que eu marco a Bíblia e os pontos interessantes para a gente estudar e examinar, assim como Jesus falou, né? É isso que a gente faz aqui nesse canal. Então vamos lá, diz assim, ó: Deus chama Abraão e lhes faz promessa. Eu já marquei o título de laranjado porque é um assunto bem interessante, né? A história que muita gente já conhece a respeito desse chamado que Deus fez a Abraão. Então aqui Deus faz o chamado a Abraão e aqui Deus fala assim, ó: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí eu marquei de azul, certo? A gente vai só nos pontos que eu marquei. E se tiver algumas informações que para a gente analisar e pesquisar em outras partes, a gente vai ver direitinho. Então vamos lá. Vamos ver mais embaixo aqui, eu marquei aqui de azul, diz assim, ó: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali ficou Abraão um altar ao Senhor que lhes aparecera. Por que eu marquei esse verso? Porque que mostra que Deus apareceu para Abraão. Agora, de que forma, não sei. Talvez uma forma de um anjo, né? Assim como Deus apareceu para Moisés, né? Na sarça ardente. Então, Deus usa suas formas para aparecer para as pessoas. Então, vamos lá. Aqui também eu marquei de azul. Tem um tema é interessante, só que é um pouco menos do que esse tema aqui. Por isso que eu marco os mais interessantes de laranjado, um pouco os não que não seja interessante o assunto, tá? Mas que chama mais atenção, que me chamou mais atenção, eu boto de laranjado, que chamou um pouco menos, eu boto de azul. Eu marco de azul, né? Então Abraão no Egito. Então havia fome naquela terra, desceu porém Abraão ao Egito para ali ficar, porquanto era grande a fome na terra. Aí o que acontece? Abraão, ele foi lá para o Egito e ele, como era casado, né? O que ele falou para a mulher dele? Ele falou assim, ó: diz, pois, que és minha irmã, para que me... Aqui eu já marquei de azul, que é uma parte, um versículo interessante. Então Abraão disse para a mulher dele falar que ela é irmã dele. Diz assim, ó: considere por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. Então Abraão já foi para lá e já ficou com medo, né, de morrer, e já disse para ela lá, para a esposa dele, que para Sara, né, dizer que ela era irmã dele. Vamos mais embaixo, diz assim, ó: porém o Senhor puniu Faraó, aqui é um ponto interessante, tá? Aqui de azul. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Ou seja, quando Abraão chegou lá no Egito, o faraó já ficou interessado na mulher de Abraão, porque Sara era muito, muito bonita, né, formosa. Aí ele já se atraiu por ela. E aqui a gente vê que a lei de Deus, preste atenção que a gente está em Gênesis. A lei foi dada lá em Êxodo, certo? Observe que é interessante, ó. Que Deus não aprova a lei de Deus e a questão de adultério aqui já existia há muito tempo. Porque Deus não aprova que, né, a Sara, né, ser esposa de Faraó, certo? Deus não aprova de jeito nenhum. Apesar que Faraó inocentemente estava querendo se apossar de Sara, sem saber que Sara já era casada, né? Então, mas mesmo assim, Deus não aprova esse tipo de coisa. Então, a lei de Deus já existia bem antes mesmo de Êxodo. Então, vamos lá. Aqui eu não marquei o título, certo? Abraão e Ló separam-se, eu não marquei. E marquei o verso: era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Marquei esse ponto aqui de azul. Aqui mais embaixo não tem marcações, vamos para cá. Aqui também esse título: o Senhor promete a Abraão a terra de Canaã. Também não marquei o título, mas marquei esse verso.
Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Marquei esse verso também. Então, como não tem nenhuma palavra aqui que nos leva a outros versos que falam do assunto, então eu marquei só o título, certo? Esse título aqui também não marquei, Guerra de 4 Reis contra 5, também não coloquei ele como um verso que chama muita atenção, né? Não marquei, esse aqui também não marquei, Ló é levado cativo. Se você ler a história, né, você vai ver, para mim não chamou muita atenção. Não estou dizendo que a Bíblia não chama atenção não, tá gente? Só estou marcando os pontos importantes que me chamou a atenção, tá? Aqui Melquisedeque abençoa a Abraão. Aí chegamos aqui nesse ponto aqui. Vamos ver aqui o que está dizendo. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E aqui o verso que eu marquei, a gente vai analisar esse ponto aqui, ó. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Aí o que diz aqui, ó. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo, tá? Uma vez eu escutei um senhor falando assim, que é esse verso aqui, falando desse verso. Não, mas aqui a Bíblia não diz que temos que devolver o dízimo. E quando Abraão devolveu o dízimo, olha só, pessoal, como que está a mente do ser humano. Quando Abraão devolveu o dízimo foi porque ele pegou o dízimo lá, quando ele foi lá atrás de Ló, que Ló foi cativo. Abraão foi atrás de Ló lá, e aquelas pessoas lá que tinham pego Ló, ele pegou todos os bens daquelas pessoas e daquelas coisas que ele devolveu o dízimo, daquilo que ele conseguiu daquele povo que tinha sequestrado o sobrinho dele. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Você vê como as pessoas precisam estudar mais a Bíblia. E se você ler dentro do contexto, que a gente vai ver aqui, ó, Abraão nem quis os bens que era daquelas pessoas lá, ó. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Ó, dá-me as pessoas, o rei lá de Sodoma, né? Sodoma e Gomorra, falou assim, ó: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo, os bens. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Então o dízimo que Abraão tirou aqui para dar a Deus, né, para a obra de Deus, foi de quê? De tudo que ele tinha, os bens que ele tinha, não foi os bens do rei lá de Sodoma, certo? Então vamos analisar. Hoje devemos devolver o dízimo? Devemos devolver o dízimo? O que vocês acham? E a Bíblia nos ensina em muitos versos essa palavrinha, dízimo, dízimo, dízimo. Devemos devolver o dízimo, sim ou não? A Bíblia ensina que a gente tem que fazer isso. E sabe qual que é a desculpa de muita gente hoje? Fala assim: mas antigamente as pessoas, o dízimo que ela devolvia era de animais. Ele não devolvia dinheiro, não. Era animais. E aí, vocês concordam com essas pessoas ou vocês vão concordar com a Bíblia? Se naquela época era dificilmente ter acesso a dinheiro, um tempo bem antigo, né? Era até difícil pegar em dinheiro. O pessoal tinha o que? Era gado, era animais. Então eles faziam isso como uma oferta, um dízimo. Se você olhar lá no Jardim do Éden, depois que Adão foi expulso, o que aconteceu? Jesus já foi lá e sacrificou um animal como oferta, que seria quem? O próprio Cristo, que um dia viria. Quando foi lá os filhos de Adão foram ofertar a Deus, eles deram o quê? Um deu o seu melhor, os dois deram os melhores, porém um deu o que era certo, que Deus esperava, e o outro não, né? Caim e Abel. Porém, o dízimo já existia. De onde que Abraão tirou essa ideia de tirar 10% para Deus? Já existia esse dízimo. Então vamos analisar aqui alguns capítulos, alguns versículos, né, que fala de dízimo. Vamos lá. Está aqui no capítulo 28, versículo 22. Vamos analisar. Aqui está. Diz aqui, ó. Está escrito aqui.
Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, e então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Quando Jacó fala isso aqui, coluna de Betel, né? Quando ele diz isso aqui, ele fala que de tudo quanto me concederes, de tudo, não era somente animais. Que ele fosse pegar, ele falou de tudo, de tudo, com certamente eu te darei o dízimo. Certo? Então era de tudo. Não importa se tinha dinheiro naquela época, se não tinha, era de tudo, ele dava o dízimo para Deus. E o interessante aqui, ó, que Jacó fez um voto a Deus, certo? Se Deus fizesse isso, ele ia ser fiel no dízimo. E o que a gente vê lá em Malaquias? O que Deus fala lá em Malaquias? Falou: se você for fiel a mim no dízimo das ofertas, né? Se fazer prova de mim, se eu não abrir a janela do céu e derramar bênção sem medida. O que Jacó fez aqui? Fez uma prova de Deus. Senhor, se o Senhor fizer isso, isso e isso, eu te darei o dízimo. Certo? Então vamos lá em Levítico, capítulo 27, versículo 32. Vamos ver o que fala mais a respeito de dízimo. Aqui está, diz assim, ó. Estamos em Levítico, capítulo 27, versículo 32, diz assim, ó: no tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. De tudo que você ganha, irmãos, tudo que você ganha, tira a 10ª parte, a 10ª parte pertence ao Senhor, é santo ao Senhor. Vamos lá em Números, capítulo 18, versículo 21. Aqui mostra, irmãos, onde era que era colocado, investido o dinheiro do dízimo, né? Onde que era direcionado o dinheiro do dízimo. Aqui diz assim, ó: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Certo? Então o dinheiro era direcionado para os levitas, que eles cuidavam da tenda da congregação, né? Nas partes espirituais. Vemos aqui embaixo: porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto ele disse: no meio dos filhos de Israel nenhuma herança tereis. Os levitas não tinham herança de terra, de gado, de nada. Então o que eles recebiam era os dízimos e ofertas. Era para a obra de Deus, né? Aqui tem mais informações, diz assim: também falarás ao levita, lhes dirás: quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos deis por herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Certo? O que a gente aprende de interessante? Do dízimo dos dízimos. Ou seja, 10% de dízimo, e eles tiravam 10% de oferta. Certo? Era o certo, todo mundo fazer isso também, né? 10% de dízimo e 10% de oferta também. Assim também apresentareis ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos que recebeste dos filhos de Israel, deles daria a oferta do Senhor a Abraão, o sacerdote. Então a gente não vai aprofundar muito nesse assunto. Espero que você já tenha entendido até aqui, né? Questão dos dízimos. O dízimo é santo ao Senhor, né? Todas as religiões deveria fazer isso, né? Devolver a parte que pertence a Deus, até porque Ele que nos dá saúde para a gente trabalhar, né? E a gente tem que ser fiel a Ele também, porque Ele é fiel com a gente, todos nós. Então é isso aí, meus amigos, espero que você tenha entendido o vídeo de hoje. Você que gosta de marcar a Bíblia, espero ter ajudado vocês aí também, tá? Então deixa o like aí, compartilha o vídeo se puder. Fala para outras pessoas também se inscreverem no nosso canal, para ajudar aí também várias pessoas a conhecer a palavra de Deus. E Deus abençoe você e sua família, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.